Muito bem, vamos girar o assunto aqui, Serrão. Eu vou passar a bola para você, justamente buscando entender um pouco dessa transição, porque o presidente da República falou por volta aí de 2 minutos, mais ou menos, e logo em seguida veio o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, dizendo que está autorizado a iniciar o processo de transição. Então temos de um lado Ciro Nogueira representando o governo Bolsonaro e do outro lado Geraldo Alckmin representando o governo Lula. Como é que você vê esse processo? Vamos lá, esse é o processo que para a transição vai funcionar. Geraldo Alckmin vai ter poder, vai poder mostrar a sua capacidade como gerente, que ele mostrou durante muito tempo aqui no governo de São Paulo, quando ele nem era ainda o governante titular. Ele foi sempre um grande articulador da gestão do Mário Covas, até que ele se tornou o governador e foi governador aí durante o PSDB, mandou aqui por mais de 20 anos. Agora, a outra pergunta que não quer calar é: o PT vai deixar Geraldo Alckmin mandar tanto nesse governo, como poderia se supor que isso deveria acontecer pela capacidade gerencial que ele tem? Eu acho que essa resposta é muito difícil de você acreditar. Embora Lula tenha, nos últimos tempos, sempre vendido aí que o PT está amando o Geraldo Alckmin, que os petistas adoram ele, que ele vai ter um papel muito importante no governo, é preciso a gente aguardar para ver se isso realmente vai acontecer na prática. Na hora que a turma dos carguinhos ocuparem suas posições e eles vão com volúpia para isso, quero ver se Geraldo Alckmin vai ser assim, o tão gerentão que o PT deseja. Eu acho que não, hein? Piperno, o Ciro Nogueira é ministro-chefe da Casa Civil, que é justamente um ministério mais político, que organiza essa articulação política toda. Você acha que a gente pode esperar o Alckmin como novo ministro da Casa Civil? Não sei, Antes do seu comentário, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 49 minutos. Por favor, Piperno. O que eu disse ontem, que eu tenho dito sempre, que Alckmin vai ter um papel relevante, vai ser alguém importante no governo Lula. Agora, qual vai ser a função, qual vai ser o ministério, eu não sei. É possível que talvez nem o Lula tenha isso muito claro ainda. O fato é que não é desprezível, e aliás é até um luxo em relação ao que a gente tem aqui no Brasil hoje, um governo ter como vice alguém que é a figura que mais tempo governou o estado de São Paulo. Geraldo Alckmin é o político que mais tempo governou o estado mais rico do país. Então ele está acostumado a grandes desafios. Então é ótimo que ele seja o líder, que ele comande esse momento de transição. Aliás, o primeiro golaço do Lula, escalar um moderado para fazer isso. É óbvio que se, por exemplo, a Glaze fosse, a chefe disso aí, é evidente que poderia haver lá uma fricção ou outra, né? Haja canelada, né? Haja canelada. Mas eu acho que Lula começou muito bem, escolhendo exatamente o moderado. E o ministro Ciro Nogueira sabe jogar o jogo. Eu não estou aqui saudando o Centrão, como, enfim, o nosso amigo deu a entender. Eu estou dizendo para você o seguinte, a realidade é essa. Ninguém governa sem. Agora, em momento algum, o presidente antes era agora, o problema. Foi agora aí gritar. Se gritar, pegar Centrão, não fica um ladrão. Já virou emenda parlamentar de novo. E assim vamos. Pois é, mas aí que tá o negócio, posso te mandar por correio uns óleos de peroba pra você aguentar o programa comigo aqui? Mas aí que tá o negócio, né? Você, óleo de peroba, você, por exemplo, no dia do Jefferson, de manhã o Jefferson lutava contra uma Gestapo. À noite ele era bandido. Mas vem cá, polícia que eu continuo com as duas opiniões que não são conflitantes. Você tem opiniões. Polícia que obedece ordem absurda tá servindo aos interesses de um metido a imperador. Isso. E o cara reagir daquele jeito é errado. E eu falei isso claramente. É verdade. Mantenha agora, que o vai aí modulando conforme a conveniência. Né? Espera o presidente se pronunciar para depois modular o discurso. Já que você está elogiando o Alckmin moderado, nós estamos com uma informação aqui que o Mercadante deve ser o coordenador de economia, né, pela turma do PT. Aloysio Mercadante, aquele que chorou de emoção junto com a Conceição Tavares, com o plano cruzado do congelamento dos preços. Coitada do Paulo Guedes, que vai ter que aguentar essa turma aí. O fato dele fazer parte desse grupo de 50 pessoas para recolher informações e levar para o governo, não significa que ele vai ser o ministro. Coordenador da economia. Isso, coordenador desse grupo de transição. É isso. Serrão, por favor. Agora a questão, essa transição vai ser uma transição
bastante tumultuada, tá? Não pense que vai haver facilidade do governo em relação a isso. Agora, o governo Bolsonaro vai deixa a máquina estruturalmente muito organizada para o PT. Tanto que o ministro Paulo Guedes já está falando até nos bastidores que os mecanismos que foram montados pela sua equipe econômica impedem roubalheira no governo. Isso é uma notícia boa. Se isso realmente funcionar, o próximo governo vai poder ser muito mais bem fiscalizável do que outros governos anteriores. Agora, o Centrão está no aquecimento para botar bem alto o valor do passe de seus craques. Já tem gente aí falando que no próximo governo, membro do Centrão vai ter que valer muito mais assim, vai ter que valer uns 2 Cerveróis, uns 5 Baruscos, né? Porque no tempo da Petrobras, esses gerentes da Petrobras ganharam muito mais grana que a turma do Centrão. E a turma do Centrão apoiou o governo, fez aquilo tudo e ficou ganhando só pouquinho do naco que foi distribuído. Então, isso aí é um ponto a ser pensado. Constantino, você acha que essa transição vai ser tranquila? Paulo, eu acho que vai. Porque eu não acho que vão ter grandes problemas. Só fazer um ponto até para complementar essa pergunta. Saiu uma matéria hoje dizendo que o presidente da República vai viajar e não passará a faixa para Lula. Como é que você vê isso? Isso eu acho muito previsível. Eu, se sou Jair Bolsonaro, jamais entregaria a faixa numa cerimônia de pseudo-liturgia do cargo a alguém como Lula. Jamais, jamais. Então eu não consigo vê-lo fazendo isso. Seria um ato humilhante demais para quem sabe o que aconteceu, né? Pode não ter muito como provar, porque não dá, né? Mas eu jamais entregaria a faixa para alguém como Lula. Eu me orgulho até hoje, Paulo, quando Dirceu era o todo-poderoso ministro da Casa Civil e eu ainda era do mercado financeiro e trabalhava para o Paulo Guedes. Eu era muito jovem, podia ter ambições, né? Podia engolir muito sapo, ser muito pragmático, mas eu me orgulho até hoje de não ter sentado na mesa com ele para não ter que cumprimentar aquele cara. E hoje eu também faria o mesmo. Então, assim, quem tem consciência, limpa essas coisas, não se suja dessa maneira. Acho que ele não deveria passar a faixa. A bomba agora, deve estourar no colo do Mourão. A equipe vai fazer uma transição técnica, vai passar a bola. O problema é para onde a turma que vai assumir vai chutar a bola, né? Então, o esforço agora dos brasileiros é criar uma barricada, agir como bombeiro e impedir o pior. Porque se depender de Dino, Mercadante, Gleisi Hoffmann e companhia, o Brasil afunda de vez. Você pediu, Serrão, por favor? Porque quem deve passar a faixa para o Lula, já está mais ou menos articulado isso, será o vice-presidente da República e senador eleito pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. É ele quem vai ter o papel de cumprir aí essa missão muito agradável. Piperno, você acha que o presidente da República erra ao fazer isso? O que eu vou esperar? O que eu vou esperar desse... O que eu vou esperar? Nada. Eu acho que normal. Esse é o comportamento padrão dele, né? Alguém que vai lá pro rodapé da história e provavelmente nunca mais volte, enfim, a sonhar com a presidência da República. Vai ser uma figura menor a partir de agora, até porque provavelmente a direita brasileira vai se aglutinar com o tempo em torno de figuras melhores. E ela tem isso. Não há uma necessidade de ir atrás desse fundamentalista de novo. Assim, a gente está a menos de 2 meses de encerrar um ciclo macabro, muito ruim. Então que vá para o inferno. E aí eu acho que, inclusive, o vice-presidente, Mourão, é alguém que conhece, alguém que entende melhor esse papel. Tá com sono, Constantino? Não, só bocejando mesmo, das mesmas ladainhas. Quer dizer, o cara já perdeu dentro de um sistema podre e vão continuar com as narrativas macabro, genocida. Eu fico pensando o que vai ser dos piternos da vida daqui para frente sem Bolsonaro. Porque até hoje os democratas aqui ficam falando de Trump. Porque, claro, vai ter que falar da gestão do Biden, da saída trabalhada do Afeganistão, da inflação recorde em 40 anos, da incompetência do radicalismo na pauta de costumes, da presença de turma extremista, né, no partido e no governo. Aí não dá, então tem que falar do Trump. O Piperno vai ficar 4 anos, se eu aguentar,
vai ficar 4 anos falando do Bolsonaro, para não ter que falar do Lula, do Dino, do Mercadante, da inflação piorando, da economia piorando. Saudade, Piperno? Mas de fato, o país tem mais assunto. O país que tá o negócio, o país sempre teve mais assunto. Esse foi um quadriênio macabro, mas o país vai superar e esquecer isso. Nunca mais. Vamos voltar aí Cuidado, se você falar que quer voltar aí. demais no tempo, eu não sei se a gente pode falar. Mas a gente vai começar a falar de mensalão, petrolão, vai ser pauta policial, lembra? Lembra como é que era? A gente também vai poder falar de expansão econômica, a gente vai poder falar de ambientalismo de novo, a gente vai poder falar de reinserção no mundo, né? Um país toda semana escândalo, ministro caindo. Isso. Tem memória muito ruim, Piperno. Não, mas aí tá o negócio. A gente também não vai mais falar de ministro que põe dinheiro em Bíblia, essas coisas todas, em pneu de caminhão, né? Essas coisas. Não, Deus me livre, chega, né? Pazuello, ministro da Saúde. Mas sabe qual é o ponto bacana de tudo isso? A sociedade brasileira está demonstrando maturidade e vai fiscalizar com seriedade o próximo governo. Esse que é um ponto muito importante. Assim. Mas o Pazuello que o Piperno falou é aquele que foi eleito no Rio de Janeiro como o segundo mais votado ou o primeiro? Mas o Rio de Janeiro já elegeu até a Flor de Lis. Não sei, talvez você tenha orgulho disso. Eu só queria saber se era o mesmo, porque o Dória, a turma toda do lockdown, não sei o que, eu não sei se foi muito bem, não, nas urnas. Mas era o Pazuello que você estava condenando. Inclusive o Zema, essa turma toda também fez lockdown e ganhou. O Ronaldo Caiado, inclusive. Ganhou no primeiro turno. Você vai comparar a postura do Zema e do Caiado com o do Dória? O Dória foi quem trouxe a vacina, né? O Dória foi o primeiro a trazer a vacina. É verdade, tinha esquecido disso. Tinha sido injusto com ele.